Bom dia, fuzinistas! Como é que vocês estão? Bom, espero que todos vocês estejam muito bem. E nesse vídeo aqui esse aqui vai ser um vídeo um pouco diferente do que eu costumo publicar, seja no quadro Bom Dia Fuzinistas ou até mesmo no canal normal, nos vídeos normais editados no canal. Por quê? Aqui eu vou mostrar os bastidores da criação de uma peça utilizando o micro-ondas. E não somente os bastidores da criação da peça em si, mas também o processo de gravação de um vídeo normal para o canal. Então aqui vocês, além de verem na íntegra como que funciona a criação de uma peça no micro-ondas, vocês também vão ver como que é feita a gravação de um vídeo no canal e perceberem que muitas das informações que eu gravo, muitas delas, não todas, né, mas algumas delas não vão para o canal porque às vezes o vídeo fica muito longo e talvez fique muito chato. Então eu acabo tirando algumas informações que aqui vocês vão ter na íntegra, tá bom? Então eu preparei aqui a minha mesa, eu vou organizar aqui o celular, olha só. Ó, aqui eu tenho uma câmera que está apontada ali para o micro-ondas. Eu vou organizar aqui para que vocês possam ver o micro-ondas em si. Pô, aqui um pouco mais longe. Vamos lá. A câmera vocês não precisam ver, não. Bom, vamos lá. Aqui eu preparei a minha mesa. Eu já estou com toda ela organizada aqui. E como eu falei, o objetivo desse vídeo aqui é vocês verem os bastidores, como que é feito o processo de gravação e também a criação da peça. Então, como esse vídeo, esse modelo aqui de vídeo não existe corte, então vai ser muito comum vocês me verem parar um pouco para pensar, gaguejar um pouco, enfim, não vai ter corte. Além disso, quando eu iniciar aqui a gravação, utilizando a câmera, a gravação para o canal em si, vocês vão perceber que tem muito erro de gravação. Então relevem aí, porque isso acontece não somente comigo, mas com muitas outras pessoas que gravam vídeo para a internet. Eu vou tentar o máximo possível não gaguejar tanto e não repetir muito as mesmas coisas. Porém, se eu perceber que eu estou repetindo muito, que está ficando muito chato para vocês, eu vou gravar uma parte somente aqui e aí outra parte eu completo com outra gravação outro dia, isso para o canal. A ideia aqui é fazer uma gravação só para os dois, tanto o vídeo normal para vocês quanto o vídeo editado com corte de câmera, com animação e tudo. Antes da gente iniciar, pessoal, eu vou falar para vocês que eu, Evandrinho, se você está me conhecendo agora, eu me chamo Evandro Damasceno e esse daqui é um canal onde a gente mostra como que é possível transformar garrafas de vidro comuns em peças variadas utilizando a técnica da vidrofusão. Nesse caso aqui, a vidrofusão utilizando o micro-ondas. Então assim, pessoal, eu sou uma pessoa um pouco ansiosa e perfeccionista. Duas coisas que, na minha opinião, não combinam muito, porque a minha ansiedade faz com que muitas vezes eu acabe atropelando alguns processos e o perfeccionismo faz com que, por conta desse atropelamento de processo, eu acabe preferindo refazer tudo de novo. Eu acredito que não vai acontecer aqui. Então assim, ó, por que eu estou falando isso? Porque por conta da posição da câmera e o micro-ondas, e a minha também, vai ficar um pouco ruim eu abrir o micro-ondas e poder fazer a visualização aqui da peça. Eu tenho aqui a visão da câmera e também para eu poder ver, eu vou levantar aqui e olhar como está o estado de fusão na minha peça para que não interfira na gravação, porque eu vou estar gravando em simultâneo. Aqui também eu vou deixar um contador nesse celularzinho aqui, para que durante a gravação da câmera eu acelere o vídeo e vocês também vejam que não existe nenhum tipo de corte, porque com a inteligência artificial hoje em dia está muito fácil simular alguma coisa em qualquer lugar e está tornando cada vez mais imperceptível a diferença entre o que é real e o que não é real, tá? Bom, dadas as considerações iniciais, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu já pigmentei uma peça de vermelho,
eu vou adicionar aqui um efeito nela para que durante o processo de fusão eu crie um degradê. O objetivo é criar uma peça semelhante a essa daqui. O degradê não vai ficar como essa daqui, mas a ideia é que crie algo semelhante. Então eu venho aqui com uma tinta, esse pigmento aqui é fundente, eu venho aqui com uma peneirinha, eu vou adicionar o pigmento seco mesmo, porque como eu já iniciei a gravação e ele também demora um pouco para secar, eu vou adicionar ele seco mesmo. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu adicionei o pigmento aqui na peneira e estou borrifando na parte de baixo da peça, criando um pequeno degradê até a parte de cima. Não vou adicionar muito pigmento, porque essa quantidade aqui já é o suficiente. Ó, não sei se vai tá dando para ver aqui na câmera, ó, mas olha só, aqui está escuro, aqui está vermelho. Então eu venho, tiro o pigmento daqui. Por que eu adicionei pigmento em cima do papel? Porque como eu adicionei ele seco, eu posso vir aqui no final e devolver ele novamente aqui para o recipiente. Beleza? Então tá. Pigmento aqui adicionado. Durante a gravação do canal eu vou mostrar outro processo. É o mesmo processo que eu estou mostrando aqui para vocês, só que o processo que eu vou mostrar vai ter uma câmera aqui em cima. Como eu estou utilizando as duas aqui, uma para o micro-ondas e outra para mim, e também para o micro-ondas, não foi possível adicionar a câmera de cima para mostrar bonitinho para vocês o processo. Então, quando o vídeo sair no editado, vocês vão ver que é totalmente diferente e mais interessante até do que isso daqui que eu estou mostrando para você. Então, vamos lá, pessoal. Aqui eu também separei uma placa de vidro para me ir criando outras peças e ir cortando aqui e conversando com vocês também enquanto a fusão acontece. Eu não sei exatamente como que vai estar o volume do micro-ondas em relação ao que vocês vão estar ouvindo. Tá? Talvez seja um pouco alto e eu tenho que falar um pouco mais alto também. Então vamos lá. Vou iniciar aqui a gravação no canal, para o canal, aliás, e vocês vão verem que vai ser bem interessante. Muitas das informações que eu vou passar aqui para vocês é um pouco diferente das que vai para o canal também. Beleza? O tema do vídeo aqui, de tudo isso que eu estou passando para vocês, são as três vantagens principais de se trabalhar a vidrofusão utilizando o aparelho micro-ondas. Beleza? Então aqui eu tenho o roteiro. Como eu falei para vocês, vai ser um pouco difícil para mim, isso aqui é novidade para mim, conversar com vocês, ver o roteiro e organizar tudo aqui, que eu também estou pensando na edição, mas vamos ver se vai dar certo. Se você está assistindo esse vídeo, é porque pelo menos 50% dele deu certo, tá? Então vamos lá, vou começar aqui a gravar para o canal. Você já parou para pensar que fundir vidro Você já parou para pensar que talvez fundir vidro utilizando o aparelho micro-ondas seja mais vantajoso para quem está iniciando na vidrofusão do que fundir vidro utilizando um forno de alta temperatura, ou como a gente chama na vidrofusão, forno de fusing? Aqui é a introdução do vídeo, tá? Isso por conta de três vantagens principais, que, na minha opinião, fazem total diferença, principalmente para aquela pessoa que quer iniciar na vidrofusão e tem pouco recurso para isso. Bom, pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês as principais vantagens, que na minha opinião são três, de se trabalhar a vidrofusão utilizando o micro-ondas. Eu tenho certeza que no final desse vídeo você vai sair daqui com um pensamento totalmente diferente sobre aquilo que você achava que entendia sobre a vidrofusão utilizando esse aparelho aqui. Então seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui nós te mostramos como que é possível transformar garrafas de vidro comuns em peças variadas utilizando a técnica da vidrofusão. Eu sou Evandro Damasceno e agora, pessoal, eu vou fazer aqui um merchanzinho do livro físico e também livro digital. Você já adquiriu esse livro aqui? Se você já adquiriu o livro digital, eu tenho certeza que tudo isso aqui que eu vou falar para você nesse vídeo
não é novidade, entendendo que o canal é um complemento muito grande para tudo aquilo que você está vendo aqui, seja no livro físico ou também digital. Caso você tenha adquirido o livro físico, que no caso é esse daqui, eu vou disponibilizar algumas aulas para vocês por conta de um pequeno probleminha que eu vi aqui numa imagem. Uma imagem que, na minha opinião, é crucial para você entender o aspecto aqui da vidrofusão, que é como que você encontra o lado certo do vidro com ferramentas e processos muito simples. Tem uma imagem aqui, uma das imagens principais, que é a gráfica. A qualidade não ficou muito boa e isso está me incomodando um pouco. É por isso que, se você adquirir o livro físico, eu vou disponibilizar algumas aulas para vocês também. Bom, e é isso. Vou fazer aqui o merchan do livro, tá? Que é através desse merchanzinho aqui que é possível continuar o trabalho no canal. E caso você queira aprender a vidrofusão de forma simples, fácil e prática no conforto da sua casa, utilizando o seu próprio micro-ondas, o link do livro físico e também livro digital Vidrofusão Arte no Micro-ondas vai estar aqui na descrição. Lá eu te mostro em processos muito fácil e simples como que você pode, utilizando qualquer tipo de vidro, trabalhar a vidrofusão em um espaço de menos de 2 metros quadrados no conforto da sua casa, utilizando o seu aparelho micro-ondas. O link vai estar aqui na descrição. Você percebe, pessoal, o tanto de coisa que eu estou tendo que pensar aqui agora? Bom, aí aqui, vamos lá. Caso você venha acompanhando o nosso canal aqui há algum tempo e goste do conteúdo que a gente vem compartilhando aqui para você, deixe seu like, se inscreve no canal que isso ajuda a gente bastante. E lembrando que quando o canal bater 100 mil inscritos, eu vou liberar um curso de vidrofusão gratuitamente para vocês. Basta o canal fazer 100 mil inscritos, que além do curso, eu também vou estar disponibilizando materiais didáticos para que você possa estudar também de forma offline na sua casa. É só compartilhar aqui o conteúdo que você me ajuda e eu também, por consequência, te ajudarei. Bom, pessoal, uma das questões que muitas pessoas têm dúvida, inclusive é um dos maiores, uma das maiores quantidades de comentário que eu recebo a respeito desse assunto é sobre os tempos do micro-ondas, os tempos de fusão no micro-ondas. Se você já acompanha aqui o conteúdo no canal há algum tempo, você sabe muito bem, talvez sabe até o porquê, eu não costumo divulgar os tempos que eu utilizo aqui nas minhas peças quando eu estou trabalhando com micro-ondas. Eu tenho os meus motivos, se você sabe, você entende perfeitamente. Só que, para mim falar das 3 vantagens, eu gostaria também de estar disponibilizando aqui para vocês os tempos exatos da criação de uma peça. Eu já preparei a minha peça aqui, ela está aqui na mesa, e eu vou mostrar todo o processo aqui, inclusive cronometrando para vocês. Eu estou aqui com um celularzinho, meu primeiro iPhone foi esse daqui, comprei em meados de 2008, e eu vou estar colocando aqui um termômetro para que você, por conta como a inteligência artificial está muito forte hoje em dia e está ficando cada vez mais difícil perceber o que é e não é real por conta do avanço da tecnologia artificial, da IA, eu vou mostrar aqui para vocês todo o tempo, e aí você, se você está assistindo no canal, eu vou dar uma acelerada no vídeo para que você veja não somente o micro-ondas, mas também o celular aqui e perceba que não existe corte, não existe montagem nenhuma, tá? Então vamos lá. Então vamos lá. Vamos lá aqui. Bom, deixa eu ver aqui o roteirozinho. Aqui, pessoal, eu vou explicar aqui para vocês as 3 vantagens. Né? São vantagens muito simples, que eu tenho certeza que até você vai concordar comigo. Se você concorda
vantagem 1, 2 e 3, e até a quarta, eu vou colocar aqui um bônus para vocês. E até a quarta, vai deixando aqui nos comentários para mim saber, né? Às vezes eu gravo uns vídeos achando que, nossa, eu estou ajudando bastante, só que como ninguém confirma aquilo que eu estou falando, na grande maioria das vezes eu fico em dúvida se aquilo está ajudando ou não vocês. E isso é uma das formas de vocês me ajudarem a fazer mais desse tipo de conteúdo, falando de vantagens e desvantagens, tá bom? Então vamos lá, gravando para o canal. Vou ligar aqui a câmera. Liguei aqui a câmera e vou... Pronto, ela está gravando. Vamos lá. Eu dou um estalinho aqui para na hora da edição ficar mais fácil, porque eu gravo, eu edito, eu roteirizo, eu faço as animações, eu que faço tudo. Bom, vamos lá. Bom, pessoal, uma das grandes vantagens, e para mim é a primeira coisa que você deve levar em conta quando se pensa em trabalhar vidrofusão no micro-ondas, é o espaço que o seu ateliê vai ocupar. Porque, por exemplo, aqui eu estou numa mesa, por mais que a minha mesa seja um pouco grande, se eu fosse trabalhar a vidrofusão, iniciar na vidrofusão, e eu dependesse de pouco, e eu tivesse pouco espaço para isso, por exemplo, pessoas que moram em apartamentos, eles não têm um espaço muito grande, dependendo do apartamento. Eles não têm um espaço muito grande para montar o ateliê. Então, pensando em trabalhar com micro-ondas, você pode facilmente trabalhar a vidrofusão em um espaço de menos de 2 metros quadrados. Olha só, aqui eu tenho meu micro-ondas, a mufla está aqui na parte de cima. Eu posso também ocupar aqui a parte de cima do micro-ondas, claro, de forma correta, com outros materiais. E aqui eu tenho a minha mesa de corte. Vamos supor que minha mesa de corte é só essa parte verde aqui. Pronto, é só disso que eu preciso. Aqui na parte de cima eu posso guardar os pigmentos e dependendo do tipo de vidro que você vai estar trabalhando, você não precisa iniciar com o pigmento. Por exemplo, você pode utilizar as próprias cores naturais da garrafa de vidro para criar peças incríveis, seja na área de acessórios, área de como que é o nome? Nossa, você vê, me dá um branco. A área é acessórios, na área decorativa ou até mesmo utilitários, você pode iniciar com as cores naturais da garrafa e muitas vezes, que foi o meu caso, com matéria-prima que você encontra de forma gratuita, tá? Então assim, uma das primeiras coisas que você deve levar em conta é o espaço. E essa é uma vantagem muito, mas muito grande. A segunda vantagem aqui que eu quero falar para vocês é a respeito do tempo de fusão de cada peça. Aqui eu tenho uma peça já preparada para mim fazer a fusão, tá? É através dela que eu vou começar a cronometrar e gravar tudo aqui para vocês. Então aqui eu vou fazer um sanduíche. Então o sanduíche é peça, vidro sobre vidro. Vem aqui, ó, coloquei. Aqui a minha peça já está preparada. O meu cronômetro, meu contador já está aqui. O micro-ondas está aqui também. A minha mufla está lá dentro. Eu vou pegar ela para me mostrar para vocês. Acho que está na hora de eu comprar uma luvinha nova. E pessoal, aqui um detalhe que eu gostaria de falar para vocês antes de eu pegar a mufla e iniciar aqui o processo, é que como eu estou gravando aqui nessa câmera e também ali, a posição do micro-ondas não está muito bacana para mim. Porque assim que eu abrir ele, como você bem sabe, eu preciso observar como que está o processo dentro da mufla. Então assim que eu abrir ele, a porta vai estar na minha frente. Tá? Então corre o risco de eu bater aqui na tomada, enfim. Então eu tenho que vir observar aqui a peça, fechar para que fique muito bem gravada aqui na câmera lateral, fecho aqui e inicio o meu ciclo novamente. Continuo, na verdade, o meu ciclo. Aqui o contador, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele full time. Aqui na câmera lateral, não sei se está dando para pegar o contador. Enfim, eu tento dar um jeito aqui para pegar o contador aqui na câmera da frente. Eu vou deixar ele full time, independente aqui se eu estou pausando o micro-ondas ou não. Aqui eu vou contar o tempo total, desde o momento em que eu coloco a peça
no micro-ondas até o momento que eu retiro, e aqui vai estar os tempos normais. Entendeu? Então eu venho aqui, vou pegar aqui a minha mufla. Olha só. Peguei aqui a minha mufla, eu venho, coloco a peça aqui. Se eu estou utilizando uma peça só, eu deixo ela centralizada. Se é duas, eu tento centralizar as duas. Se são quatro, e assim vai com qualquer quantidade. Fecho a minha mufla. No caso aqui, a base da mufla já está preparada com caulim. Eu estou utilizando essa mufla aqui, pessoal, porque essa mufla aqui, a mufla feia, foi a primeira mufla que eu fiz que deu realmente certo, que eu acertei a receita. Antes dela eu tinha feito algumas outras, mas eu não tinha acertado a receita delas e por conta disso não tinha funcionado. Então vamos lá, fechei aqui o micro-ondas, coloco aqui o meu tempo, vou iniciar aqui o contador, vou colocar aqui o contador próximo aqui da câmera, vou iniciar aqui o contador, iniciei, e aqui eu inicio ligado. Bom, pessoal, para você que está acompanhando aqui, só nesse celular aqui, essa parte aqui eu vou cortar do canal, vou somente acelerar, mostrando aqui o contador. O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui alguma peça. Se vocês têm alguma dúvida, pessoal, vai deixando aqui no campo dos comentários que à medida do possível eu vou respondendo para vocês, tá? Eu estou um pouco ansioso porque essa vai ser a primeira vez que eu estou fazendo aqui a fusão de uma peça, onde eu não estou olhando, apesar que dá para ver, eu não estou olhando ali para a mufla, como que está o estado da peça. Mas isso é porque eu já sei mais ou menos o tempo, eu já sei o padrão dos tempos que eu utilizo no meu micro-ondas e por conta disso eu tenho mais segurança na hora eu tenho uma segurança maior na hora de fazer isso daqui. Se você tem o livro físico, esses processos aqui eu começo a explicar detalhadamente como que você faz para encontrar o tempo certo com base nas suas variáveis na página 54 da versão 1.1. Lembrando que no momento que eu gravo aqui esse vídeo, o livro digital e também o livro físico, eles estão na versão 1.1. Eu estou pensando em dar mais uma atualizada nele para melhorar algumas informações que aqui já tem. Então na página 51 até a página 59 eu explico exatamente como que você faz para identificar os seus tempos com base nas suas variáveis. Bom, dito isso, essas folhinhas aqui, ó, isso aqui é o que eu utilizei aqui como marca-texto, umas imagens, essas aqui são as imagens do Reiki, que eu também já criei algumas pecinhas, ó, utilizando inclusive o micro-ondas e a mufla. Essa daqui não é do Reiki não. Então vamos lá. Vou cortar aqui algumas peças, galera, porque é de fato um trabalho que eu tenho que fazer. O modelo de peça é o mesmo que eu tô fundindo aqui, apesar de que já vai parar. Já vai parar aqui o primeiro tempo. Vou colocar aqui a luva. Eu sempre uso as duas luvas assim, porque eu acho que para mim fica melhor. Então vamos lá. Vou colocar novamente 3 minutos. E assim, bom, vamos lá, vou cortar aqui. Enquanto isso, está fundindo.
No caso, pessoal, essas, quando eu falo etapas da queima, é isso daqui. Muitas vezes você pode, dependendo do seu nível de conhecimento dentro da videofusão, você pode fazer uma queima com uma etapa só, ou uma queima com 2 etapas, ou com 3 etapas. Eu prefiro com mais etapas porque acabei esquecendo de pegar o bico de pato. Eu gosto de queimar com mais etapas, por quê? Porque isso faz com que eu consiga ter um controle maior sobre aquela queima que eu estou fazendo. Ah, Evandro, o que seria esse controle maior? Seria o seguinte, ó, vamos supor, aqui eu estou fazendo, acho que eu vou fazer com 3 ou 4 etapas. Quanto mais etapas você faz, menores são as chances da sua peça. Não é quanto mais etapas você faz. Dependendo da quantidade de etapas que você está executando o ciclo, a sua peça tem menos riscos de quebrar, de dar algum problema. Ué, olha lá, pessoal, se você está vendo aqui, ó, o cronômetro apagou. Então aqui para a galera do canal vai ter um corte, porque o cronômetro apagou aqui. Dependendo, depois se eu lembrar, eu falo com eles. Apesar de que não está pegando o cronômetro. Então, voltando. Eu gosto de fazer com várias etapas porque eu consigo ter um controle maior sobre aquilo que eu estou criando. Diferente se eu fizesse, por exemplo, com uma etapa. Tem muitas pessoas que mandam mensagem para mim porque adquiriram a mufla. Elas mandam mensagem para mim falando que a mufla deu problema, porque, enfim, aí falam os motivos lá. Elas não têm o conhecimento, esse conhecimento que eu estou falando aqui para vocês, sobre como que faz para encontrar os próprios tempos, acha que é só colocar ali e acabou. Quando a mufla chega, já no primeiro ou na segunda queima, ela achando, sei lá, que vai colocar 10, 15, 20, 50 minutos, ela coloca, o tempo extrapola, o vidro. Ó, segunda etapa terminada, eu venho aqui, dou mais uma olhada, fecho, coloco 2 minutos. Achando que 50 minutos vai ser o suficiente, deixa eu só tocar aqui na tela, tá? Que 50 minutos vai ser o suficiente. A peça gruda na base da mufla porque o vidro derreteu demais e esse é um grande problema que pode acontecer sim. Se você errar no tempo para mais, o vidro ele vai derreter e ele vai se fundir junto com a base da sua mufla. E aí, meu amigo, e aí, minha amiga, você tem um problemão. Provavelmente, se isso acontecer, você perde pelo menos a base da sua mufla. Então, para que você possa executar uma fusão de forma correta, utilizando o aparelho micro-ondas, é muito importante você entender perfeitamente quais são as suas variáveis, para que você possa, seguindo elas, criar algo de forma correta e, principalmente, de forma segura. Falando em segurança, ela também está utilizando uma luva e também, mesmo já tendo feito centenas e centenas e centenas de vídeos e fusões utilizando o micro-ondas, mesmo assim eu ainda tenho aquele receiozinho, aquele pezinho atrás, nunca aconteceu nada, nunca tive nenhuma surpresa, mas será que vai ser agora? Essa muitas vezes é a minha ansiedade falando. Bom, pessoal, eu vou olhar aqui o micro-ondas, aqui nesse outro lado. Talvez eu vou sair aqui um pouco da tela para mim poder ter uma visão melhor de como está o andamento lá dentro. Tá? Então, vem aqui, terminada essa etapa, eu venho, abro,
Aqui o cronômetro apagou. Ó, já iniciou o processo de fusão. Fecha aqui. Vou colocar mais 1 minuto. Então, pessoal, olha só. Aqui, ó, eu coloquei o cronômetro, mas veja bem. Aqui foi o celular que apagou. O cronômetro continua. Ele está em 9 minutos e 10 segundos, ó, desde o momento. Deixa eu pôr aqui a câmera para focar. Ó, tá em 9 minutos e 21 segundos desde o momento que eu coloquei a minha peça lá dentro. E ela já entrou em estado de fusão. Já está entrando, já está fundindo já. Vou colocar aqui novamente, não sei nem o que eu apertei aqui. E bom, pessoal, olha só, você percebeu? Eu coloquei aqui, ó, 3 minutos, depois 3, depois 2 e agora eu coloquei 1 minuto. E eu tenho quase certeza que a peça já está pronta. Já vai acabar aqui. Terminando aqui, ó, talvez a última etapa, eu abro novamente aqui o micro-ondas. Veja aqui como que está o estado da minha peça. Está com uma fusão parcial. Eu vou melhorar um pouco essa fusão aqui, adicionando só 30 segundos. Bom, então, olha só. Foram 3 minutos, mais 3 minutos, mais 2, mais 1, mais 30 segundos. 3 mais 3, 6, mais 2, 8, mais 1, 9, mais 30 segundos, 9 minutos e 30 segundos. Então, vamos lá. Pessoal, vocês estão acompanhando na íntegra. Ó, terminada a última etapa, eu venho aqui, olha só, no cronômetro, 10 minutos e 50 segundos. Olha só, vem, pronto. A peça já está fundida. Eu só venho aqui, eu só vou mudar aqui a luva para a outra mão. Eu venho aqui e retiro a minha mufla de dentro do micro-ondas. Tirar na frente, né, para poder fechar. Prontinho. Fusão feita. E o tempo total é de 11 minutos e 20 segundos. Você vê, pessoal, essa é uma grande vantagem de se trabalhar a vidrofusão utilizando o micro-ondas. O tempo é muito curto, muito menor, se comparado ao mesmo processo feito em um forno de alta temperatura. Fora a economia de energia. Por quê? Por exemplo, para essa fusão aqui, para mim poder fazer essa fusão aqui, eu não gastei nem 8 centavos de energia elétrica. Ah, Evandro, como que você sabe disso? No canal já tem vários vídeos onde eu explico exatamente como que você faz para calcular os gastos de energia utilizando não somente o forno micro-ondas, mas também o forno de alta temperatura. E mesmo se eu estivesse utilizando um forno de alta temperatura para fazer que seja essa única peça, mesmo assim, pensando aqui no bônus, eu vou dar um bônus aqui para vocês, que vai ser a quarta vantagem, ainda assim valeria a pena. Mas continuando aqui, esse daqui, a questão do tempo, foi a segunda vantagem que eu gostaria de deixar para você, a questão do tempo, o tempo reduzido. A terceira vantagem, deixa eu desligar aqui, que já foi, esqueci, ó, que eu tinha cortado o vidro aqui, ó. Ó, tá vendo? Já espetei o dedinho. A terceira vantagem aqui, já foi. A terceira vantagem aqui é o investimento baixo. Por quê? Porque se comparado ao trabalho utilizando forno de alta temperatura, muitas pessoas, eu também fui uma delas, se assustam com o valor de um forno desse, um forno para se trabalhar a alta temperatura, porque de fato não é para todo mundo, não é todo mundo que tem essa coragem, digamos assim, de investir 5, 7, 8 mil reais em um forno consideravelmente pequeno para iniciar na vidrofusão.
muitas vezes até sem saber se aquilo vai dar ou não retorno financeiro para elas. Tá? Então, o micro-ondas, pensando na vidrofusão utilizando o micro-ondas você praticamente já tem na sua casa. Se você investir somente na mufla e trabalhar com cacos de vidro que você encontra na rua de forma gratuita, até mesmo cacos de garrafa, você já tem aí os materiais necessários já para iniciar na vidrofusão. Vamos supor aqui que você investiu R$ 250 na mufla, você já tem um micro-ondas, então o investimento até agora foi R$ 250. Você vai na rua, pega umas garrafas coloridas, quebra ela, monta uma peça, leva para a mufla e faz a fusão. Fez a fusão, você vem com você compra uma broca diamantada, tá? Faz um furinho ali, utilizando uma furadeira. Se você não tem furadeira, você pede emprestado para alguém. Acho que com certeza você deve conhecer alguém que tem uma furadeira. Você pede uma furadeira emprestada, faz o furo, cria um pingente, monta um colar, um acessório, vende e aí aos poucos, somente com esse investimento aqui, aos poucos você vai comprando os materiais e criando mais peças e reinvestindo no seu, digamos assim, no seu hobby financeiro. Com o tempo, você tem total capacidade de juntar dinheiro para adquirir um forno de alta temperatura, se essa for a sua vontade. Percebe que somente investindo em uma mufla, em uma broca diamantada, você já consegue iniciar. É claro, se você quiser algo mais caprichado, talvez até mais qualidade e formatos diferentes, você tem que investir em cortadores, em alicates, em outras ferramentas. Mas, a priori, somente com a mufla você já consegue criar bastante coisa e coisa muito interessante. Inclusive, se você pegar somente pequenos quadradinhos de vidro, pequenininho assim, que seja um caquinho, faz vários sanduíchezinhos na mufla e aí você consegue, eu esqueci o nome, não é jujuba, e não é, você consegue criar várias gemas, que são pequenas bolinhas de vidro. Com essas gemas, se você criar vários brincos, você já tem aí uma linha de acessórios. E aí se você adicionar também pigmento, investindo em pigmento também, que seja de uma única cor ou de duas cores, você já pode criar uma linha temática de acessórios também, utilizando somente cacos de vidro e a sua mufla. E o quarto ponto principal aqui, e o bônus que eu falei, é se você focar na criação de acessórios, o retorno financeiro é praticamente garantido. Porque, na minha opinião, não somente na minha opinião, mas na opinião de muitas outras pessoas, inclusive de outros artesãos que não trabalhavam com acessórios, criação de acessórios, e por conta de acompanharem o conteúdo que a gente vem disponibilizando aqui no canal e também lá no Instagram, né, acompanhar esse tipo de conteúdo, eles perceberam que, de fato, a linha de acessórios é uma das que dá, se não a, que dá o melhor retorno financeiro e o retorno financeiro mais rápido. Porque, dependendo do tipo de peça que você criar, do tema que você utilizar, a venda de uma única peça pode superar o investimento que você fez. Eu falo isso porque de fato já aconteceu várias e várias vezes comigo e acontece também com alguns alunos meus. A venda de uma única peça pode superar o investimento, inclusive dependendo da peça, com a venda de uma única peça você já pode adquirir um forno de fusão. Bom, aí eu ia falar mais alguma coisa, mas fugiu aqui da mente. Bom, já vou finalizar aqui o canal e continuar aqui com vocês. Lembrando que caso você queira aprender a vidrofusão no conforto da sua casa, utilizando o seu próprio micro-ondas, como eu mostrei aqui, o link do livro digital e também livro físico vai estar aqui na descrição. Bom, pessoal, e aqui a gente chega ao final de mais um vídeo aqui do canal. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreve no canal, que isso ajuda a gente bastante. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu! Bom, pessoal, continuando aqui com vocês. Vocês perceberam que é rápido até de fazer a fusão. Deixa eu ver. A peça... Ai,
tá um pouco quente aqui a múfula, mas assim, tá um quente que você vê que eu consegui levantar. A peça já está praticamente resfriada, resfriada não, tá resfriando. Eu não posso tirar ela agora porque ainda assim corre o risco de dar um choque térmico, ela pode estar naquela zona de risco do vidro e pode acontecer o choque térmico, então é bom eu prevenir em relação a isso. Mas aqui, ó, mais uns 15, 20 minutinhos aqui resfriando, eu já tiro a minha peça e caso eu queira colocar outra, eu já posso colocar outra já direto na múfla, coloco ela novamente aqui no micro-ondas e inicio o meu ciclo novamente. Se eu tenho duas múflas, aliás, eu tenho várias múflas, né? Mas vamos supor, pensando aqui em produção, seguindo aqui a dica que eu dei para o canal, de produzir acessórios, peças para acessórios, seja feminino, masculino. Inclusive eu tenho encomendas também para acessórios masculinos, não é somente a mulherada que compra. Se você tem uma produção e você tem duas múflas, olha só, colocou uma, tirou, você já prepara a outra, coloca lá. Quando eu retiro a peça dessa daqui, eu coloco outra, coloco novamente, e aí eu tenho uma rotatividade de múflas trabalhando. Ah, Evandro, mas o micro-ondas, ele aguenta? Pessoal, esse micro-ondas aqui, eu ganhei ele em 2019 e eu utilizo ele desde então e nunca me deu problema. Eu tenho uma cunhada que ela tem uma padaria, de vez em quando eu ajudo ela, e o micro-ondas dela é o mesmo desse daqui, ó. Funciona desde da hora que ela abre a padaria, isso 6 horas da manhã, até a hora que ela fecha, isso 8, 8 e meia da noite, ele funciona lá full time, full time. E também nunca deu problema. E uma dica aqui sobre, caso você queira adquirir um micro-ondas exclusivamente para trabalhar a vidrofusão, é interessante você procurar os mais antigos, porque não é somente eu e o Evandrinho que estou falando, mas muitos outros artesãos, inclusive que também trabalham a vidrofusão, eles sempre recomendam os micro-ondas antigos, porque de fato são bem melhores do que, eu falando aqui, os que eu já utilizei, os mais novos que eu já utilizei. Esse daqui, ó, de fato, funciona e funciona muito bem. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Eu vou continuar aqui criando as minhas peças. Inclusive, eu vou cortar algumas aqui para mostrar o processo de preparo, criação da peça no canal. Vou reposicionar aqui as câmeras. Vocês gostaram do conteúdo, desse tipo aqui de conteúdo? Se vocês gostaram, eu vou procurar fazer um pouco mais. Eu vou colocar os Bom Dia Fuzinistas nos domingos às 8 horas da manhã para vocês, tá? Somente no final do ano, início do ano, eu vou fazer todos os dias, novamente igual foi no início desse ano. Mas por enquanto, só nos domingos, tá bom? Gostou? Deixe seu like. Se você quiser adquirir o livro físico também, livro digital, Vidrofusão, Arte no Micro-ondas, vou deixar o link aqui na descrição. Lembrando que caso você adquira o livro físico, o ideal seria você adquirir o livro digital, porque sempre que eu atualizar ele, você vai receber a atualização de forma instantânea. O livro físico, não. Se você compra, por exemplo, a versão 1.1 e quando eu atualizar para a versão 1.2 ou 2.0, você vai ter que adquirir outro. Então, sinceramente, eu prefiro que vocês adquiram a versão digital. Eu falo isso, pessoal, não é, Evandro, você está se queimando. Não, é porque eu também penso como consumidor. Eu, como consumidor, poxa, eu ia adorar receber sempre a atualização de um livro. Para mim é mais gratificante. Agora, se você já tem o livro físico, eu vou disponibilizar algumas aulas para vocês sobre alguns pontos, principalmente em cima das imagens, que eu achei que não ficou tão bacana assim a impressão. Bom, pessoal, calma aí, eu vou me despedir de vocês. Bom, pessoal, e aqui a gente chega ao final de mais um Bom Dia Fuzinista. Como eu falei, deixe seu like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários se vocês querem mais vídeos desse tipo e também qual foi das dicas que eu falei aqui para vocês que vocês mais gostaram, que vocês acham mais relevante para aquilo que vocês pensam em criar na vidrofusão. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!